mais um circuito de filmes trazendo aprendizados, trazendo a visão da psicologia. Um filme, Mone, seja bem-vinda. É um filme reflexível para que a gente possa pensar algumas situações, né, da vida do ser humano. Porque tem situações que a gente pode passar, ou alguém que a gente conhece que passe, a gente não tem ideia. Às vezes a gente pode julgar uma pessoa pelo comportamento hostil, agressivo, com as palavras, e às vezes são pessoas que, na verdade, uma pessoa querendo ajudar essa outra, e essa pessoa na defensiva, agredindo em palavras, e você não entende por que essa pessoa está te agredindo, mas na verdade ela não está agredindo você, mas sim o passado, né? O que ela vivenciou lá atrás, talvez mãe, talvez pai, e aí você fica até se questionando, mas o que eu fiz para essa pessoa, para ela reagir ou falar dessa forma comigo? Então esse filme, Lição de Vida, passa por aí para a gente entender que às vezes pessoas, Noélia, seja bem-vinda, pessoas nos ferem porque ela foi ferida lá atrás. Então esse filme ele tem realmente uma visão disso. Uma outra visão é que, apesar da mágoa, apesar da agressividade, isso pode ser restaurado, reprogramado naquela pessoa. Luz, seja bem-vinda. Então, não é uma coisa que aconteceu, talvez um trauma, e aquilo fica estático. Não tem jeito, não. Pode ser que uma pessoa, uma figura de uma pessoa, pode ser uma amiga, pode ser até um professor, pode ser um avô, uma avó, uma tia, um tio, exercer esse papel de restauração. Então, só para contextualizar, Ney Barbosa, seja bem-vindo. Só para contextualizar, você que não assistiu esse filme, mas eu recomendo que você assista, está disponível no YouTube, tá? É uma grande lição, é baseado em uma história real e foi lançado em 2013, é um drama e é uma dinâmica familiar, aonde você vai entender uma situação específica que aconteceu na família. Na verdade, fala da vida de um garoto, o Eli. Eu vou estar falando daqui a pouco. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, tá? Quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do livro Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida, empreendedor digital e aprendiz, né? Aprendiz e amante da vida. Por que eu falo aprendiz? Quanto mais eu estou aberto a aprender, mais rápido eu tenho a possibilidade de crescer. Então isso serve você no lado profissional, você no lado pessoal, mergulhando no autoconhecimento, e você vai realmente restaurar isso, né? Subir degraus na sua vida. Então vamos ao filme, né? Como eu falei, fala da vida de Eli. É um garoto que desde pequeno tem a mãe que é alcoólatra, ela é viciada em drogas e provavelmente, não fica explícito no filme, mas possa ser que ela seja uma mulher da vida, né? Então assim,
saía com caras, e a partir disso esse garoto ficava sozinho. O pai, por sua vez, também era alcoólatra e de vez em quando aparecia em casa. E o interessante dessa história é toda vez que esse garoto, às vezes ele apanhava sem motivo nenhum. Só o fato de estar ali naquela casa já era motivo de apanhar. Às vezes apanhava pelo que a mãe achava que ele tinha feito. Quando olhava para a geladeira da casa, só tinha resto de coisas. Era uma escassez. Então, o mal cuidado e o maltrato, né? A mãe, ela não estava nem aí para esse filho. E esse pai, quando chegava bêbado. E aí, batia nele também, sem motivo nenhum. Resultado: o que você que está assistindo essa live, esse garoto, ele tem a tendência a crescer revoltado, com raiva do mundo? Será que isso é o que acha que vai acontecer com esse garoto? Aí o que é que acontece em um dado momento, quando ele completa 10 anos? O pai espanca ele e realmente até machucar ele de uma forma muito grave. Chamam a polícia e esse garoto vai para o hospital. A partir daí, a polícia ou assistência social manda esse garoto para o orfanato. E nesse orfanato, ele é direcionado a um acampamento que as crianças do orfanato, elas passam um período, se eu me lembro bem, aos 7 dias, alguns dias ali, e cada uma daquelas crianças tem um tutor, tem um mentor. Então assim, é algo que nesse acampamento é algo filantrópico, né? Ninguém é algo para ajudar, e a partir disso, o que acontece? A possibilidade desse mentor, aí já vou trazer um pouco a questão da visão da psicologia. Esse mentor ressignificar esse papel dessa mãe ou desse pai, ou de ambos, né? Quando a gente não pode mudar o fato passado, mas a gente tem a condição de ressignificar. Aí você pergunta, você que está assistindo o Whindersson, como é que eu faço para ressignificar um fato ou talvez um trauma que eu tive lá no passado? Você vai vivenciar talvez algo na mesma direção, algo na mesma, o que aconteceu, ou algo parecido, só que de forma positiva. Você vai criar memórias positivas. Então, quanto mais eu crio memórias positivas, ela é como se fosse uma pilha de memórias, uma em cima da outra. Então, com isso, se eu faço mais memórias positivas, aquelas mais negativas, elas vão ficando lá no final. Elas vão perdendo a força dentro desse percurso da nossa vida. E quem diz isso é a neurociência. E quem diz isso? A psicanálise. Quando você vai visitar o passado e você tem uma nova interpretação daquele fato. Então,
volto a dizer, o passado que você vivenciou não é fixo. No momento que você tem uma nova interpretação do mesmo fato, você muda aquela programação anterior. Quando eu digo muda, ela mantém, ela existe, só que ela ganha um novo olhar. A memória está lá, só que quando você olhar para a mesma memória, você não vai olhar do mesmo jeito. Você vai gerar sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, e isso vai ter menos impacto na sua vida. Partindo desse ponto, dessa explicação que eu estou falando, como eu falei, o Eli, até os 10 anos, ele vivenciou o maior pesadelo dele como criança. Apesar da presença da mãe, a mãe era ausente. Ela descuidada e maltratava esse menino. Pela posição do pai, também ausência e maltrato. Então, logo aí, de cara, a gente pode levantar o que? Esse menino tem rejeição, tem raiva, tem mágoa. Seja bem-vindo. E como é que essa criança vai tratar as pessoas ao redor? Na defesa, com agressividade, querendo bater, querendo agredir verbalmente, seja fisicamente. Essa estrutura que está aí. Com a entrada desse acampamento, surge a oportunidade dessas crianças, porque todas essas crianças estão na mesma situação. Talvez sem o pai, sem a mãe, alguma coisa aconteceu, algum trauma. Tinha uma criança que era maiorzinha, ela era um pouco acima do peso. E por isso ela tinha a autoestima baixa. Fora isso, né, todo o histórico dos pais dela. E aí na passagem do filme mostra que ela ganhou uma bicicleta nesse acampamento. E ela fala assim: eu não sei andar de bicicleta. Aí o mentor falou, a mentora falou: se não sabe, aprende, começa a andar. Se cair, levanta. Então assim, quando a criança ela não teve esse amor, né, esse cuidado, ela vai se sentir insegura nas relações, como ela lida com esse mundo, ela vai se sentir insegura nas mínimas coisas. Nesse exemplo foi a questão da bicicleta. Então, para explorar o mundo, essa criança, por esse histórico, ela vai ficar um pouco mais inibida. Ela vai ficar um pouco mais com baixa autoestima. E aí entra o papel desses mentores nesse acampamento. E nesse período, se eu não me engano, seja 7 ou acima de 7 dias, eles têm o papel de fazer em curto prazo de tempo essa reprogramação na mente dessas crianças. Na verdade, não assim dessa forma. O objetivo é mais pelo afeto, né? O acampamento ele tem esse momento de afeto, alguém que olhe para essa criança. É interessante uma passagem do filme aonde fala o seguinte: tem o Eli. O Eli, ele ficou com um mentor que na verdade não era nem um mentor do acampamento. E aí ele não tinha muita experiência. Então o Eli, por todo o histórico que ele teve,
de apanhar a agressividade do pai, da mãe, ele estava muito na defensiva. Ele estava buscando, na verdade, ele estava estranhando tudo. Na verdade, todas as pessoas ali eram ameaçadoras. Então, na visão dele, todos queriam bater nele. Todos não estavam se importando com ele. Na posição dele como criança, eu vou falar essa parte, e aí vocês prestem bastante atenção nessa parte, que é bem interessante. Nessa posição como criança, nessa condição, ele vai testar. Ele vai testar o quê? Sendo agressivo ao ponto da outra pessoa chegar ao ponto de encher o saco, ficar sem paciência e fazer a mesma coisa que a mãe fez, abandonou, que o pai fez, abandonou. Então, quando você vê uma criança sendo muito rebelde, ela e o ambiente que ela está é de amor, né? É para acolher essa criança, e ela continua sendo rebelde. O que ela no fundo ela está querendo testar se realmente aquelas pessoas elas amam ela do jeito que ela é, aceita ela do jeito que ela é. Então eu estou falando essa parte, né, e falando desse filme, porque esse filme ele traz isso, tá? Ele traz todo esse histórico, e o acampamento serve como um restaurar dessas figuras, do pai e da mãe. O interessante desse filme é que a vontade desses mentores é de prolongar esse vínculo com essas crianças. Só que existe uma regra aonde cada um vai falar ali que é para que, na verdade, o discurso ali na despedida é: eu vou orar por você aonde você estiver. Existe uma série de choros, né, nessa despedida desse processo. Vou voltar a outro ponto desse filme que é interessante. O mentor de Eli, ele é um investidor financeiro, bem sucedido como pessoa. O interesse dele de ter ido no acampamento era interesse de negócio. Ele se inscreve nessa rede de mentoria, de ser mentor no acampamento, com interesse financeiros em relação à dona desse acampamento. Inclusive, quando ele chega lá, ele encontra uma pessoa conhecida, talvez da época de colégio, talvez uma velha paquera naquela época. O interessante é que essa pessoa, essa mulher que está lá, que era da época da escola, ela era um pouquinho mais gordinha, por isso ele não olhava muito para ela, e ele se surpreende com o novo visual dessa diretora desse acampamento, que era a pessoa que ele conheceu lá na escola. O que eu quero trazendo em relação a esse mentor, né, esse investidor financeiro? Ou seja, ele está ali de gaiato no navio ali, tá? Ele vai por interesse, só que sendo mentor do Eli, o Eli nunca tinha comemorado o aniversário. Uma passagem bem interessante desse filme é que no dia que ele está fazendo aniversário, o Eli, ele tenta falar para a mãe não lembra, e o pai também, ele tenta falar para o pai e não lembra. E sabe o que ele ganhou de presente nesse dia? Porrada. Porrada da mãe, porrada do pai. Foi o presente que ele teve
naquele dia. Então, assim, a realidade para certas crianças, certas pessoas que a gente não tem ideia, é essa. E a partir disso, né, voltando à questão do mentor, ele entra de gaiato ali. Só que ele começa a perceber uma possibilidade de aprendizado ali. Esse Eli, ele testa a paciência desse mentor. Ele testa o quanto esse mentor aguenta. E é interessante que a fala de outro mentor, que é mais experiente do acampamento, fala o seguinte para esse mentor, como uma forma de redirecionar, de ter novos comportamentos para poder eles se darem bem. Ele fala que você já parou para pensar que ele está testando você para ver se você abandona ele, assim como as outras pessoas abandonaram, como o pai ou a mãe? E aí eu quero trazer um ponto chave aqui. Às vezes, que eu citei no início, às vezes a pessoa, às vezes é agressiva, às vezes pode ser até insuportável, até para testar você, o quanto você gosta dela, o realmente você gosta e acolhe essa pessoa. Eu costumo dizer que é sempre uma pessoa que briga com todo mundo, tá? Eu dou esse exemplo às vezes no atendimento psicológico. Às vezes uma pessoa briga com todo mundo, discute, é agressivo com as pessoas. Na realidade, o que essa pessoa quer? Ela quer uma atenção, um cuidado. Ela quer que ela seja escutada. E a gente que está de fora não tem a mínima ideia que é isso que ela realmente quer. É isso que ela está comunicando, apesar da contradição que ela está emitindo. Uma pessoa que briga, é agressiva, fala coisas que magoam a gente está achando que essa pessoa quer afastar a gente, quer a gente bem longe. Mas na realidade é o oposto. Essa pessoa quer você próxima. Ela está, de uma certa forma, dando um grito ali, um grito dizendo assim: olhe para mim, cuide, me escute, me entenda, me compreenda. É isso que ela está gritando ali internamente. E aí eu estou fazendo esse paralelo com esse exemplo com o Eli, essa criança de 10 anos. Existia uma situação da piscina, né, que as crianças iam para a piscina e o Eli não queria ir para a piscina. E quem fosse para a piscina ganhava uma pulseira, como se fosse uma premiação. Só que o mentor insistiu para ele ir na piscina, ele não queria uma vez, a segunda, a terceira, e não queria, e esse mentor não entendia. O que ele pensou ali foi que ele não sabia nadar, que poderia acontecer. Só que, em um dado momento, se descobre que o corpo dele está todo marcado de surra, porrada dos pais. Era por isso que ele não queria ir para a piscina, com receio de mostrar isso. O filme ele é muito bonito no sentido de toda a projeção, de todo o desenrolar da história, aonde a confiança que esse mentor começa a conquistar desse menino. A princípio, a aversão, a desconfiança dessa relação, mas aos poucos, conversando, entendendo cada parte ali e se realmente se entregando àquela relação ali por inteiro, cada parte vai
tirando ou dissolvendo as defesas. Por que a gente fica na posição de defesa, de ataque? Ou uma pessoa que está nessa posição? Mal uma pessoa fala, essa pessoa que está na defesa já responde, reage. É porque ela está ali com mágoa, ressentimento, provavelmente lá atrás. Não sei se vocês conhecem uma pessoa assim. Ela reage, é sempre reativa. É como se ela estivesse na defesa o tempo todo. Uma pessoa não pode falar ou contrariar a outra, essa pessoa, que ela reage, já responde, talvez até responde até mais alto. É uma posição que, o que acontece aí? Ela está com tanta defesa. A defesa é uma proteção, tá? Só para que vocês entendam. Essa defesa é uma proteção para que ninguém machuque e magoe novamente essa pessoa. E aí, a partir disso, ela aprende a viver dessa forma. Só que o que acontece? Quando eu vou trabalhando, né, eu vou descobrindo um local ou um ambiente que me aceite, que me acolha, que é muito propício ao amor, à atenção. Internamente ela vai começar a pensar assim: aqui eu não preciso me defender, aqui eu não vou apanhar, aqui eu não vou me machucar. Então ela vai começando a tirar as defesas. Ela começa internamente a entender que existe lugar que ela pode ser ela mesma. Que tem pessoas que amam ela, que aceitam ela do jeito que ela é. E aí, a partir disso, ela consegue quebrar essa defesa, a dissolver essas coraças de defesas. Em outras palavras, a gente pode dar o nome de orgulho. O orgulho, em outras palavras, são fortalezas que a gente vai construindo ao nosso redor como uma forma de nos proteger que outras pessoas nos machuquem. Porque a gente está com uma série de dores emocionais e para que ninguém toque nessas dores, eu vou criar um castelo. Voltando para a vida do Eli, o menino de 10 anos, e nesse filme que é a lição de vida. Se não fosse esse acampamento, ele iria seguir pela vida com esse padrão. Poderia se envolver com coisas ruins, com mais companhias, poderia roubar, poderia entrar no mundo do tráfego, poderia entrar na questão de roubos, assassinatos, enfim, poderia. Então, eu estou falando dessa forma e bem pontuado para que você entenda que um histórico como o dele, se você não assistiu o filme, o meu convite é que você assista. Lição de Vida, tá no YouTube, tá? Quando terminar a live, se você puder assistir logo de imediato, assista. Se em algum momento você programa para assistir também, vale muito a pena. Talvez até você se identifique com essa história ou alguém, né? E você possa imaginar, às vezes, a reação de certas pessoas e entender. E se você sabe a história dessa pessoa, você vai ligar, ó, fulano, ele passou por isso e tal. Talvez isso hoje que ele se comporta, talvez seja disso. E aí, com esse olhar, eu não vou reagir da mesma forma que essa pessoa está reagindo. Eu vou acolher, eu vou compreender e dessa forma eu vou neutralizar
essa forma hostil dessa pessoa, tá? Então, assim, o que eu quero pontuar aqui para vocês como aprendizado? Se vocês tiverem uma visão sobre o filme, pode colocar aqui nos comentários. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, também deixa nos comentários. Uma coisa que eu quero pontuar aqui é que o passado de uma pessoa, de uma criança, né, e hoje adulta, o histórico pode determinar ou não o comportamento dessa pessoa. O que pode não determinar é o que ela passou, alguma experiência talvez positiva que redirecionou ou ressignificou aquela história ruim lá do passado. Outra coisa existe uma reação de uma pessoa que está magoada, como eu falei, de defesa. Às vezes a gente pode maltratar aquelas pessoas que gostam da gente, ou às vezes aquelas pessoas que estão nos ajudando. Às vezes a gente maltrata essas pessoas, magoa essas pessoas que a gente realmente gosta. Mas a gente faz isso não é porque a gente o termo, né, é sacana, não. É porque alguma coisa lá atrás a gente aprendeu dessa forma, a gente reagiu daquela forma em algum momento e em algum momento a gente vai reagir novamente. Uma outra coisa que quero frisar aqui como um aprendizado, o Eli, ele foi injustiçado, como eu falei, muitas vezes ele não tinha feito nada, ele levava porrada. Ele tentava explicar, mas levava porrada. Então, essa sensação de levar porrada e sem ter uma justificativa cria um sentimento de injustiça. Aquela frase de uma pessoa adulta, né? Essas coisas só acontecem comigo, eu mereço isso de ruim na minha vida. Então são frases de pessoas que foram injustiçadas, foram julgadas, talvez na infância, talvez na adolescência, talvez eles tenham a verdade e de fato o que eles estão relatando é verdade, só que esses pais, por falta de consciência, têm uma atitude que cria, de uma certa forma, sem querer, não é de maldade, um sentimento de injustiça. E aí essa criança, quando cresce, ela tem esse sentimento, que as coisas ruins só acontecem com ela, que ela está marcada, o resto da vida acontecer coisas ruins, algo do tipo, esse sentimento de injustiça. E a vida que o Eli vivia era de escassez. Então o futuro dele, ele fazendo uma projeção, seria de escassez. Só que acontece algo no filme bem interessante. Eu não vou falar para não fazer com que você não deixe de assistir o filme. Assista o filme e você vai ver o que acontece lá para o final em relação a esse futuro do Eli, tá? E eu quero enfatizar, né, como aprendizado também, que é possível restaurar laços com pessoas que você gosta e restaurar memórias, criar memórias positivas em fatos que aconteceram lá no passado, mas que você pode, de fato, atualizar isso com mais memórias positivas. Quanto mais memórias positivas em relação àquilo você vivenciar hoje, aquela memória antiga, aquela memória ruim, aquela memória de dor, ela vai perdendo impacto, porque você vai substituindo ou vai colocando por cima, vamos dizer assim, essas memórias mais positivas atuais. Então aquilo passa a ser realmente um passado bem passado, sem muito impacto, tá? Isso é uma reprogramação da sua mente. Se você tiver dúvida, pode deixar seus comentários aqui. Mesmo que tiver, depois de acabar a live, se você tiver dúvida, você pode mandar mensagem no direct. E
hoje foi esse filme, né? Lição de Vida. O meu convite é que você assista, né? Para dar visão da família, para dar visão a pessoas que por algum motivo sofreram maus tratos, apanharam sem motivos aparentes, né? E ver o quanto, qual o tipo de comportamento pode reverter um comportamento de revolta, né? Qual é a projeção em termos de ações, acolhimento, de amor que você pode proporcionar ou até orientar essa pessoa, tá? Toda quarta-feira estou aqui trazendo circuito de filmes. Amanhã tem assunto da psicologia, coaching integral sistêmico, desenvolvimento pessoal, né, dia de quinta-feira para isso, e dia de segunda-feira, um horário um pouco diferente, às 20h47, eu falo sobre ansiedade e depressão. E isso, né, porque pela demanda que vem na parte clínica, no atendimento como psicólogo. Então, tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre muitas coisas sobre depressão e ansiedade. Se tirasse essas dúvidas, muito dos sofrimentos que eles estão passando hoje já alivia bastante e podendo, né, ter a clareza de iniciar um tratamento psicológico ou então buscar um psiquiatra, né, porque vai ter casos tanto de ansiedade como depressão que é preciso medicamento. Outros a gente pode mediar de outras formas, mas, né, vai ter situações que sim vai precisar de medicamento. Então, baseado nisso, a segunda-feira eu separei para falar sobre isso, ansiedade e depressão. E se você não é inscrito no canal o Whindeson Moraes Coach, se inscreva, o link está aqui no Instagram. E se você está vendo esse vídeo, dá um like, compartilha, né? Seja um vetor de mudança na vida das outras pessoas. Forte abraço a cada um de vocês, gratidão, tá? A cada um de vocês, compartilha essa live, curte essa live, que vocês merecem conhecimento e autoconhecimento, tá? Forte abraço, tchau, tchau, gente.